Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em Juízes capítulo 16, verso 4. Que diz assim: Depois disso se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Que coisa, irmãos! Depois de Sansão ter vencido aqueles 1000 homens com a queixada de um jumento, ele novamente cai com outra mulher, com Dalila, é seu ponto fraco. Quantos homens hoje, no século 21, têm um ponto fraco de cair com uma mulher? Misericórdia! Muitos pastores, muitos homens, ditos homens de Deus, têm caído no adultério. Misericórdia, irmãos. Portanto, irmãos, vigiemos isso, vigiemos. O comentário do Espírito de Profecia diz assim, ó. Sansão teve diante do perigo a mesma fonte de força que José tivera. Então não tinha desculpa para ele, não tem desculpa para nós. Ele podia escolher o certo ou o errado, como desejasse. Mas em vez de se apegar às forças de Deus, ele permitiu que as paixões selvagens da sua natureza tivessem pleno curso. O poder de raciocinar foi pervertido e a moral corrompida. Deus havia chamado Sansão para uma posição de grande responsabilidade, honra e utilidade, mas ele precisava primeiro aprender a governar mediante a obediência às leis de Deus. José era um agente moral livre. O bem e o mal estavam perante ele. Ele podia escolher o caminho da pureza, da santidade e da honra, ou da imoralidade e degradação. Ele escolheu o caminho certo e Deus o aprovou. Sansão, sobre as tentações semelhantes que ele próprio atraíra a si, deu rédeas soltas à paixão. O caminho em que entrou terminou em vergonha, desastre e morte. Que contraste à história de José? Vidas que falam. Meditação matinal e página 135. A irmã Ati escreveu isso em Sign of the Times, irmãos, também, em 13/10/1881. Olha que coisa, irmãos. Então, a serva do Senhor faz um paralelo entre Sansão e José. A mesma força que José teve, Sansão também poderia obter, se buscasse o Senhor. Mas ele deixou o quê? Rédeas soltas às suas paixões. Então, muitos homens como eu, como você, se a gente cair, irmão, nesse pecado, não há desculpa. Ai, a carne é fraca. Não há desculpa, irmãos. A mesma força que foi dada para José está disponível para nós. Então, quem cai no pecado é por escolha e vai ser retribuído conforme essa escolha. Temos que nos converter se a gente caiu, enquanto há tempo. Mas se a gente ficar no pecado dando desculpa, irmãos, não há salvação para nós. Temos que cair aos pés do Senhor Jesus e confessar que foi por causa da nossa escolha que a gente pecou. Não ficar com essa ideia do século 21, é que eu nasci com a natureza pecaminosa, sou pecador. Na volta de Jesus ele vai transformar o meu caráter. Não vai não, irmão. Ele vai só transformar o nosso corpo, que é mortal, em imortal. É somente o toque da imortalidade. O caráter não vai ser transformado. Muitos líderes da nossa igreja têm caído nesse pecado do adultério, têm caído em fornicação e ainda ficam se desculpando. Misericórdia! Não vai achar salvação dessa maneira, irmãos. Portanto, se a gente caiu, há um caminho. É cair nos pés de Jesus, confessar e deixar, como está em Provérbios 28:13. Confessa e deixe, alcança a misericórdia. E a força para nós que está em pé, cuide-se para não cair, que a força em Cristo Jesus, assim como deu força para José, pode nos dar força, porque Deus é o ontem, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Nós possamos ter um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão, refletiremos a glória de Deus, levando a salvação.